Você sabia que no ano de 2025 o salário mínimo aqui da Espanha sofreu algumas mudanças significativas? Eu sei que você está buscando um vídeo para entender como funciona o salário mínimo na Espanha e hoje eu vou contar tudo para vocês. Se você é um brasileiro, está pensando em vir emigrar aqui para a Espanha, saiba o quanto é necessário você saber como funciona o salário mínimo aqui na Espanha e quanto está o salário mínimo na Espanha aqui no ano de 2025. Nesse vídeo você fica até o final que eu vou contar para vocês como que funciona o salário mínimo em 12 pagamentos, 14 pagamentos, salário bruto, salário neto. O que é isso, Milton? Fica nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Milton Godoy, esse é o canal Vou para a Espanha, um canal dedicado, especializado para quem tem interesse em passear e migrar aqui para a Espanha para os próximos anos ou esse ano de 2025. E compartilho as informações valiosas para quem está pretendendo vir para cá, tanto para emigrar como para passeio. E já aproveita que se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, a gente já está chegando aos 600 inscritos, é pouco, parece pouco, mas para mim é muito, estou muito feliz. E cada dia mais a gente vai por mais inscritos e mais conteúdos importantes para vocês, beleza? Também não posso deixar de esquecer, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp. É só você entrar na descrição desse vídeo, tem um link, vai direto, você vai receber 2 mensagens para mostrar para vocês como funciona as regras do grupo. O grupo é totalmente gratuito. Se você pensa em vir para a Espanha no ano de 2025 ou nos próximos anos, é uma pessoa que quer somar, será muito bem-vinda ao grupo, tá bom? Ó, como vocês podem ver, estou aproveitando aqui, dando uma caminhadinha. Hoje está um dia um pouco frio, mas eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo, como funciona o salário mínimo na Espanha. Nesse ano de 2025, o salário mínimo aqui da Espanha sofreu um reajuste, foi bem pouco, acho que deu 4, 5%, e ele deu uma subida com referência ao ano passado. Uma das primeiras coisas que você tem que entender sobre o salário mínimo é que aqui às vezes coloca salário mínimo interprofissional. Se você vê uma sigla SMI, você já vai saber que é salário mínimo interprofissional. Quando se trata aqui, ele sempre fala que o salário mínimo interprofissional, nesse ano, está o valor de 1.184 euros. Aí você vai... Essa é uma das primeiras trampas que muita gente quando chega, trabalha e tal, e o cara fala assim, te pago o salário mínimo, 1.200. Porém, essa questão do salário mínimo, você tem que entender que esse 1.184 são em 14 pagamentos, tá bom? Então, se seu patrão está te pagando 1.184 em 12 pagamentos, você está recebendo menos que um salário mínimo. Se seu patrão está te pagando 1.184 em 13 pagamentos, ele também está pagando um salário mínimo, ok? O que eu quero dizer com isso? Aqui na Espanha, o salário, quando você chega, sempre vai ser calculado por ano, tá bom? Esse ano de 2025, eu estou aqui com a colinha, o salário mínimo anual está 16.576 euros. 16.576 euros ano. Esse é seu salário mínimo interprofissional no ano de 2025. Milton, eu estou trabalhando aqui e ganho 1.500 por mês, certo? E o meu patrão não me deu um aumento. Geralmente, o aumento só funciona quando você recebe menos que um salário mínimo, ou que você está recebendo só o salário mínimo, quer dizer. Então, vamos supor que você estava ganhando o salário mínimo anterior, o seu salário mínimo vai ser reajustado. Mas se você ganha 1.500, já que ultrapassa o salário mínimo, provavelmente seu patrão não vai te dar um aumento, porque até quando chega o aumento, ele não te dá. Isso quer dizer que é assim, às vezes tem muita gente que começa ganhando tanto e se você não tiver uns aumentos graduais durante os anos, provavelmente vai chegar uma hora que você vai ganhar o mínimo, se seu patrão não vir, porque ele não é obrigado a te subir o salário. Porém, ele é obrigado a subir o salário com relação ao que está escrito no contrato de trabalho com o grupo que você pertence o seu trabalho. Ou seja, cada grupo de trabalho, por exemplo, um pedreiro tem suas regras, tem como que chama? O seu sindicato, e esse que vai ditar algumas regras de aumento a cada tanto tempo e tal, isso. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que o salário mínimo aqui de 1.184 euros é em 14 pagamentos. Agora que você entendeu por que dos 14 pagamentos, e você tem que entender que o seu salário seria anual.
Se você recebe 12 pagamentos, ou seja, se você tem 12 pagamentos no ano, o valor ficaria dividido em 12, 1.381 euros. O que isso significa? Que você vai cobrar 1.381 euros brutos. E agora eu vou te explicar o que é o salário bruto e o que é o salário neto, tá bom? Vamos supor que você vai entrar num trabalho e lá está escrito assim, que você vai receber o salário de 16.576 brutos, tá? Eles vão sempre colocar brutos e vai falar para você, ou eles vão falar assim, a gente paga 1.400 euros mais ou menos bruto ao mês. O que é o salário bruto? O salário bruto é o salário sem os descontos de INSS, que é a Seguridade Social, que é caso se você tiver uma baixa, que é o... Como se chama no Brasil? Atestado, se você precisa do seguro-desemprego, que aqui chama o paro, é esse dinheiro que eles tiram para cuidar dessa parte, ok? E tem uma outra parte do salário bruto que desconta, que é o imposto de renda, tá bem? Tá bem? Mesmo que você não pague o imposto de renda anual, que hoje, se eu não me engano, está em 22 mil euros, que caso 16 mil euros e não vai chegar aos 22 mil euros anuais para você ser obrigatório pagar o imposto de renda, você sim é obrigado a descontar. Geralmente é conforme o tipo de contrato que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Mas o imposto de renda é descontado. Uma das coisas que geralmente confunde as pessoas é que às vezes você pode trabalhar em 5 pessoas na mesma empresa e estão ganhando a mesma coisa, é combinado, é acordado um salário, por exemplo, de 1.400 euros brutos e para certa pessoa chega mais e para você chega menos. O que isso quer dizer? É que cada pessoa aqui é um imposto de renda diferente. Então, vamos supor que você tem filho, ele vai fazer um cálculo, um desconto diferente. Então, se você mora numa outra comunidade autônoma, ou se você é de outro estado, por exemplo, você trabalha em Madrid, mas no meu caso eu moro em Toledo, meu desconto vai ser totalmente diferente da pessoa que mora em Madrid e trabalha em Madrid. Não fique assustado quando você conversar com algum amigo seu e tal, e ele falar que está dando uma diferença no seu salário. Claro que não vai ser gritante a diferença, mas um pouquinho é porque saiba que é com relação ao imposto de renda. Já falando isso, eu já tenho que dar uma dica para vocês que eu sempre pago imposto de renda e já sofri algumas coisas com imposto de renda. Sempre fique atento a isso. Por quê? Porque às vezes, geralmente só o salário mínimo, você vai querer trabalhar em mais trabalhos. Então você vai ter outro trabalho. Quando você tem 2 trabalhos, você tem que sim ou sim declarar um imposto de renda se você ganhar mais de 1.500 euros no outro trabalho. Então, quando é assim, você tem que pedir para a sua empresa falar que você tem 2 trabalhos para poder descontar um pouquinho a mais no seu imposto de renda, porque senão você vai ser obrigado a declarar no outro ano e no outro ano que você fizer o imposto de renda, a Hacienda aqui, que é a Polícia Federal, ela vai falar para você que você tem que pagar porque você deve. Fique bem atento com isso. Aqui, uma das coisas que funciona muito bem é a Hacienda e a Seguridade Social, a INSS. Então, se você um dia chegar a ficar devendo Seguridade Social ou Hacienda, saiba que eles vão te cobrar sim ou sim. Então, agora que você entendeu que os salários são anuais, sempre tente conversar. Quando num trabalho, você vai ver, eles vão colocar lá assim, 20 mil euros brutos. Quanto que eu vou saber, quanto eu vou receber por mês? Tem alguns sites que fazem esse cálculo, porém esse cálculo não é certeiro 100%, porque, como eu disse, tem que ter todos os seus dados, como onde você mora, a sua composição familiar, se você tem um filho, 2 filhos, se você é família numerosa, se seu filho tem alguma deficiência. Esses sites vão te ajudar você a calcular, mas assim, só para você ter uma base, tá? Então lembre, sempre busque o salário pelo ano, ok? Se o cara falar para você, nossa... a empresa, no caso, não, cara, porque daí trabalho sem documento já é diferente, mas saiba que se seu patrão está te pagando 1.200 por mês e não tem pagas extra, não tem nada, saiba que ele está pagando menos do que o salário mínimo, tá? Esse 1.200 entra as férias também, esse 1.184 entra as férias e entra em 14 pagamentos, tá ok?
Se você não recebe em 14 pagamentos, quer receber em 12 pagamentos, saiba que o salário bruto é 1.380. Milton, esse salário bruto de 1.380, quanto que você crê que mais ou menos a pessoa iria receber? Uma pessoa normal, eu acho que iria receber ali seus 1.300 euros. Ia descontar uns 80 euros, tá? Então, 1.300 seria o preço mais ou menos que eu acho que a pessoa iria ganhar. O que você tem que entender? É porque eu já vi muita gente falar assim, mas o fulano lá me ofereceu 1.300 e me faz 13 pagamentos. Ou ele faz 14 pagamentos. Ele tem pagas extras. Mas eu estou no meu trabalho e eu recebo mais, eu recebo 1.400, 1.500. Então saiba que às vezes você receber mais não quer dizer que você tá ganhando mais do que outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que cobra 1.184 por mês em 14 pagas recebe o mesmo que você que está recebendo 1.381. O que eu gosto de ter a paga e de o 13º igual no Brasil é que é uma forma de você economizar sem muito esforço, porque você deixa o seu patrão te pagar e quando é 14 pagas você tem uma paga em julho e uma paga em dezembro. Então assim, você tem 2 pagamentos extra do seu salário para você guardar ou fazer alguma coisa. Eu gosto desse sistema de pagamentos. Tem gente não, que prefere, por certas situações, prefere ter o dinheiro mais ali, os 14 pagamentos. A minha esposa mesmo trabalhava no que a mulher tinha o 13º. Só que aí o 13º dela, ela dividia um pagamento no mês de agosto, que é o mês de férias, e outro no mês de dezembro. Então seria um salário dela, era dividido por 2. Que você tem muitas oportunidades de conversar com o seu patrão e ver. Já tem algumas empresas que não. A coisa que algumas empresas colocam são as primas. O que são primas? São salários por produção ou por produtividade. Eu já trabalhei também em uma outra empresa que tinha por produtividade e elas te pagam a cada 3 meses ou no próprio mês ou referente ao mês anterior, o que você produziu ela vai pagar no outro mês para você uma porcentagem do que ela foi acordado com a sua produção ou a sua produtividade, tá? Com relação ao trabalho. As primas também são isso, principalmente em obra, em construção. Eu estava no asfalto lá onde eu trabalhava, também tinha muita prima, que a cada tantos quilômetros que você fizer, você tem uma porcentagem no valor. Essa também algumas empresas fazem isso, mas hoje em dia são menos do que antes, tá bom? Agora, para vocês entenderem uma coisa também que é importante aqui na Espanha, são os tipos de contrato, tá? Com relação aos tipos de contrato, é o que vão descontar para você do imposto de renda, tá? Um exemplo, um contrato temporário geralmente não, sempre desconta o mínimo possível de imposto de renda, porque é temporário, você não vai trabalhar às vezes o ano inteiro. Já quando a pessoa já é indefinida, fixa, tudo certinho na empresa, vai ter um desconto maior, porque a empresa sabe que vai contar com aquele trabalhador todo ano. Os mais clássicos aqui na Espanha do contrato é o indefinido, que é aquele que quando a empresa faz, não tem previsão de te mandar embora, já é um contrato que quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, uma casa, eles pedem esse tipo de contrato, que é um contrato que a empresa está dizendo que quer contar com essa pessoa, eles vão pedir provavelmente sua vida laboral, vai ver que você tem vários anos de empresa e tudo. Então, o contrato firro indefinido é aquela pessoa que vai ficar fixa na empresa e por um tempo indeterminado, ou seja, se acontecer alguma coisa, claro, a empresa te pode mandar embora a qualquer momento, mas é bem difícil. Hoje em dia, também tem os contratos temporários, que é feito pelas ETT, que são algumas empresas de contrato temporário, que te contrata por temporada, ou seja, imagina na Amazon, na época do Black Friday, dezembro e tal, eles contratam muita gente. Então, para não contratar pessoas fixas, eles contratam temporários, são aquelas pessoas que vão ficar ali durante 3, 4, 5, 6 meses trabalhando e depois eles vão mandar essa pessoa embora. Hoje também muito comum também ter, antigamente tinha um outro tipo de contrato que chamava obra-serviço, por obra-serviço, agora mudaram um pouco, que se chama firro descontínuo. É um contrato indefinido, firro, eles colocam como indefinido lá, tudo certinho, é um contrato indefinido de firro descontínuo. O que é isso? Você é fixo na empresa
é indefinido na empresa, a empresa vai contratar você, porém você é descontínuo. O que acontece? Tem muitas empresas que são por temporada. Eu vou dar um exemplo da minha empresa onde eu trabalho. O que acontece? A gente faz asfalto e trabalha com asfalto. Isso depende de licitações dos ajuntamentos, das prefeituras, igual no Brasil. Então, o que acontece? Geralmente, no começo do ano, nos meses mais frios, que são janeiro, fevereiro, não tem muito trabalho. Não funciona muito essas obras. Então, já começa a abrir as licitações lá para março, já março, abril, começa o trabalho. Então, a minha empresa, eu tenho o contrato de fio indefinido e descontínuo. Então, chega março, abril, o meu patrão é obrigado a me contratar porque eu sou fixo da empresa. Ele não pode contratar você sem antes me contratar. Ou seja, ele está falando para o governo que ele, quando tiver trabalho, ele vai contratar eu ao invés de outra pessoa. Então eu sou firro descontínuo. Então eu começo a trabalhar nessa época, vou até o fim do ano, a hora que acaba, aí o meu patrão ele fala assim, ó, não, agora eu não posso te pagar porque eu não tenho trabalho, no outro ano a gente contrata. A gente sai, recebe o seguro-desemprego, tudo normal, fica em casa esperando e ele, outra vez, no outro ano, é obrigado a me contratar de novo. Esse não é um dos contratos melhores que existe? Não, eu não acho. Porém, te dá um tempo de tranquilidade e geralmente os pagamentos são bem maiores, tá? Porque o que acontece é que quando chega no fim do ano, ele me paga tudo. Paga as pagas, porque lá eu tenho paga, me paga a indenização por eu ter trabalhado. Então, assim, é porque ele me faz um despido, ou seja, ele me manda embora. Porém, ele tem que me contratar, mas quando ele me manda embora, ele tem que acertar tudo, mais tudo que ele me deve. Chega dezembro, é um mês muito bom de cobrar por causa disso. Porém, aí fica esses 2 meses mais em casa. Eu optei por isso, ainda mais agora com família, com criança. É um tipo de contrato que está tendo e acontece muito. Tá acontecer se ele não te contratar. Você pode entrar na justiça e pedir para ele ou sim te contratar, ou te pagar os meses que ele contratou outra pessoa para você. Ele tem como você entrar contra ele. Mas geralmente as pessoas fazem isso porque as empresas fazem esse tipo de contrato porque quer sim contar com aquele funcionário, porém ele ainda não tem tanto movimento para ter aquele tanto de gente trabalhando na obra dele ou em alguma coisa dele, tá? Para finalizar, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo é isso. 14 pagamentos são um valor um pouco abaixo do que você vai cobrar, mas você vai ter um pagamento em julho e em dezembro. 12 pagamentos você vai cobrar normal, todos mês a mês, e não tem o 13º. Porém, lembre, o salário bruto é o maior. Desse salário bruto você tem um desconto, ele vira o salário neto, que é o salário neto, é aquele salário líquido que você vai receber na sua nómina. Então, por exemplo, você vai receber um salário bruto de 1.380, na sua nómina às vezes vai cair 1.300, mas vai estar lá 1.380, tá? Muito simples, ficar atento. Se você recebe menos que isso por mês, o teu patrão está pagando menos que o salário mínimo. Claro que tudo com essa questão do salário mínimo, eu estou falando com relação a 40 horas semanal, tá? Não é... Se você trabalha 20 horas, você vai receber metade disso, aí você faz a proporção. Mas se ele está pagando menos, é isso. Por isso que no vídeo que eu falei sobre ganhar 1.200 euros, eu não falei para vocês que é tão difícil, porque vocês podem ver, se a pessoa tá recebendo 1.200 euros em 12 pagamentos, ela está recebendo bem menos do que o salário mínimo, sabe? Se você dividir por hora, vai ver que a hora é bem baixinha. Então, aqui não é difícil você conseguir trabalhos assim, entende? Mais ou menos eu expliquei para vocês como que funciona o salário mínimo aqui da Espanha. Tenha claro por base, aqui como está o céu hoje, tenha claro por base tipo de trabalho. Tem trabalho que vão pagar bem mais, outros trabalhos vão ter menos horas de trabalho, você vai cobrar menos, mas se baseia por isso. Quanto mais ou menos está um salário mínimo hoje, quando eu digo que não é difícil você ganhar 60, 70 euros na obra e tal, porque praticamente vai tá o salário mínimo, entende? Se você ganha ali seus 1.400, 1.500 por mês, é praticamente um salário mínimo, não tem muita coisa.
Mas se seu patrão tá te pagando lá 1.600, 1.700, 1.800, já saiba que ele tá pagando mais do que o salário mínimo, tá bom? O vídeo de hoje nós vamos ficar por aqui. Peço para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, tem muito conteúdo legal aí, bacana. A gente está aqui dando passeio, provavelmente eu vou tentar gravar mais vídeos hoje para vocês. Acompanhe esse canal se você tem interesse em passear ou imigrar aqui na Espanha. Esse é um canal que vai ajudar vocês, a nossa intenção sempre vai ser ajudar vocês. Lembrando, tem o nosso grupo no WhatsApp, totalmente gratuito, só mandar mensagem lá. A gente vai adicionar todos, respeitando as regras. Você será muito bem-vindo. Muito obrigado para quem ficou aqui e até o próximo vídeo.